Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam muito bem. Eu sou a professora Priscila, professora da Rede Pública de Ensino, mestre e doutora pela Unicamp. Tenho trabalhado como pesquisadora há algum tempo na área da inclusão. Semana passada eu gravei um vídeo sobre adaptação de atividades. Eu gostaria de continuar nessa temática, sobretudo porque agora a gente tem semana de prova. Na maior parte das escolas começam as avaliações do primeiro bimestre. Só que aí, no final de semana, eu assisti a série Adolescência. E aí parei tudo e acho que é muito importante que o vídeo dessa semana seja sobre essa série. E eu gostaria de conectar, obviamente, a temática da série com a questão da inclusão. Então, vou trazer aqui algumas reflexões. Se você é pai, mãe, tio, cria um adolescente, né, cuida de um adolescente, uma adolescente, assista. Acho que é fundamental a gente ter acesso a essa série, a sociedade como um todo refletir sobre os temas abordados ali, né? E se a questão, não vou dar spoiler para quem não assistiu ainda, mas se é complicada a situação do bullying, da exclusão, da violência no ambiente escolar, se essa situação toda é complicada para indivíduos típicos, vocês não imaginam como isso é elevado à enésima potência para os indivíduos atípicos. Então eu trouxe aqui uma reflexão, sobretudo em relação ao bullying, em relação à violência no ambiente escolar, na questão dessa relação com as crianças com deficiência, com os adolescentes com algum transtorno. E aí a primeira reflexão que eu queria fazer aqui, né, é sobre o papel do pai e da mãe em conhecer o seu filho. Gente, os adolescentes, eu dou aula para adolescente, eles vivem uma realidade paralela que nós, como pais e mães, não temos acesso. Os meus alunos falam assim: e professora, a gente tem 2 páginas de Instagram. A gente tem a página que os pais têm acesso, os tios, que a gente publica foto, fala de coisas amenas, e a gente tem a página que nem o nosso nome tem, mas que é a página que a gente compartilha com os amigos. Então a gente não consegue acessar essa realidade, né? O que esses adolescentes estão assistindo, como eles compartilham, como é que eles reagem às publicações uns dos outros. E eu acho que a série chama atenção para isso, que a gente não tem como impedir esse acesso, é muito difícil, mas a gente tem como proporcionar outras vivências, né? Entregar outras ferramentas. Me chamou muito a atenção a série quando o pai diz assim, ou a mãe, não me lembro, mas o meu filho estava seguro, ele chegava em casa, ele ia direto para o quarto, ele ligava o computador e ficava ali, ele não estava na rua, né? Então, como a gente precisa relativizar a noção de segurança, onde ele está seguro, né? E que redes sociais ele está acessando, como essa articulação dele com a sociedade do entorno dele, desses outros adolescentes. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu fico pensando na fala dos professores, né? O que nós, professores, o que eu escuto? Reunião de pais. Aí o professor fala assim, para variar, veio só a família que não precisava ter vindo. E aí eu sempre penso assim, não, a família não precisava ter vindo porque ela vem, né? Se o adolescente em que o pai e a mãe vêm na reunião sempre está presente na escola, a gente fala, nossa, esse que não precisava vir, porque a criança é uma graça. Talvez a criança ou adolescente seja tão gentil, tão colaborativo, tão equilibrado, porque a família está ali, né? Talvez não seja a única razão, mas certamente é uma razão bastante expressiva nessa condição dele como estudante, porque é isso que a gente ouve, não é? Você que é professor, professora, olha lá, o pai de quem precisava, o pai com quem eu gostaria de conversar, não veio, né? Então essa é uma questão. Outra questão que eu vejo na escola, aluno falar assim, e professora, pode fazer advertência, pode chamar meu pai, ele não vem, meu pai não liga.
né? Meu pai não liga, me dói, sabe? Então, assim, meu pai não liga de vir na escola, não liga para o que eu estou fazendo, não liga para mim, né? Então, eu não sou psicóloga, né? Não vou fazer aqui uma abordagem da psicologia, até porque eu já vi inúmeras, né, que têm sido publicadas aí nos Instagrams, mas eu estou trazendo essa reflexão para a realidade escolar, né? O pai que não vem, o pai que não participa, eu falo pai e mãe, né? Ou quem cria esse adolescente, a família, quem quer que seja, que está responsável por esse indivíduo. Então, é isso, né? Não vem, não se entrega, não se importa. E tudo bem, ele está no quarto, ele não me incomoda. Cheguei cansado do trabalho, vou assistir uma televisão, ele está lá no quarto, está tudo certo. Né? Não está na rua, não tem que me preocupar com a violência nas ruas. E aí a gente está vendo que há uma grande falácia e há uma grande falência nesse tipo de pensamento. Né? E aí, eu como professora, eu digo a vocês, existe uma cultura da violência nas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Né? O tempo todo eu percebo que esses adolescentes, eles não têm inteligência emocional, eles não estão preparados para lidar com frustrações, para lidar com uma agressão verbal que seja, eles não conseguem não responder à altura ou não ir para porrada, eles não conseguem. Né? Onde é que está a falha? Por que a gente está alimentando uma sociedade tão violenta? E essa violência, ela ultrapassa o ensino fundamental, o médio, né? A gente vê aí há 2 semanas, uma semana, saiu aquela faculdade de medicina com um trote violentíssimo e eles cantando uma música que era o hino do trote da medicina, que fazia apologia ao estupro. Então você vê, esse indivíduo vai para uma universidade, num curso superior, carregando, né, essa marca da violência que foi banalizada, ele está acostumado com a violência. Né? Não que ele se sinta bem com isso, mas ele reproduz a violência. Então, essa cultura da violência, que é um fenômeno global, ela está presente na nossa vida e nós, como pais, não podemos nos ausentar desse processo. A gente precisa conversar, estar presente mesmo, né? Mas eu trabalho muito, mas quando eu estou com meu filho, eu estou. O que meu filho quer fazer? Nós vamos jogar bola junto, videogame junto, a gente vai sair, tomar um sorvete, vamos no cinema, o que a gente vai fazer junto? Junto de coração. Né? O que você está fazendo na escola? Como é que é a sua escola? Traga os amigos para dentro da tua casa, faça uma reunião, combine uma festa do pijama, veja, né, como que essas relações estão se dando. Quando eu era criança, adolescente, eu tenho uma mágoa disso da minha mãe, ela lia meus diários, né? Mas não estou dizendo que é para ler o celular, o diário, nada disso, invadir a privacidade do seu filho ou da sua filha, né? Mas ali a minha mãe sabia tudo o que estava acontecendo. Hoje a gente não tem esse diário, né? As informações, elas estão diluídas em perfis que a gente nem tem acesso, né? Então assim, muito mais preocupante. Então, vivencie o presencial, o olho no olho, como é que ele se relaciona. Deixe seu filho participar de várias atividades. E aí, puxando para o nosso tema de inclusão, fiquei pensando sobre a ciência que eu estudo, que é a análise do comportamento aplicada, pensando em alguns trechos do filme, né? Como que essa ciência poderia auxiliar? Bom, de acordo com a análise do comportamento aplicada, todo comportamento tem uma função. Todo comportamento. Ou é se esquivar de uma situação, ou é por atenção, eu preciso chamar atenção, ou por pertencimento, né? Eu preciso me afirmar, eu preciso pertencer. E todo comportamento tem uma função. Se a gente conseguir conhecer essa criança e adolescente a ponto de entender a função daquele comportamento, a gente consegue trabalhar com muito mais profundidade. Né? E aí eu puxo uma outra cena do filme, que é o pai dizendo, né? Ele desenhava tão bem, ele ficava horas desenhando, mas aí eu pus ele no futebol, ele odiava, pus ele no boxe, ele odiava. Né? Gente, vamos pensar na análise do comportamento. Se eu reforço os comportamentos desejados, né? Então esse menino desenha,
Que lindo, vamos colocar ele numa aula de arte, vamos ver o que ele pode fazer com isso, se relacionar de repente com pessoas que têm a mesma vibe, né? O mesmo engajamento dele, que gostam da mesma coisa. Ah, mas eu queria que ele fosse jogador de futebol. Não, não é o seu querer, né? Ah, eu achei que ele era muito permissivo, muito calmo, ou não me lembro o termo que o pai usa, eu queria que ele fosse, né, mais... tivesse mais atitude, então eu pus ele no futebol, mas ele odiava e ele para de desenhar, né? Então, pensando na análise do comportamento aplicada, pessoal, o que essa ciência traz? Eu descubro a função desse comportamento e eu vou reforçar aquilo que evita esse comportamento, né? Então eu vou reforçar o que? O encontro, os momentos comigo, mãe, comigo, pai. Eu vou reforçar a habilidade que ele tem. Ele gosta de desenhar, né? Ele gosta. O que ele gosta? Conheça seu filho. O que ele gosta? O que ele é bom? E aí, como é que eu reforço isso? Como é que eu valorizo isso? Né? E como é que eu trago isso para a escola? Então, e aí eu fico pensando, né, que essas crianças, elas sentem muita frustração, muita dor. Ah, eu não sou bonito, eu não estou num padrão de beleza X ou Y, eu não consigo pegar nenhuma menina, que é o mote, né, do filme, esse pertencimento desse grupo em relação principalmente à sexualidade, que está ali aos 13, 14 anos. E como é que fica isso na cabeça, por exemplo, de um adolescente autista? Aí eu fui ler a respeito, né? Fui buscar alguns textos. E aí, pessoal, tem narrativas e narrativas de autistas em textos dizendo, né? Olha, é muito difícil, porque pior do que a brincadeira, pior do que o xingamento, pior do que um empurrão, um safanão, é o isolamento, né? Pior é você não ser chamado para fazer trabalho junto, para ir na festa do pijama, para ir numa festa de aniversário, para ir comer um lanche numa lanchonete, um sorvete, e isso só vai aumentando no decorrer do tempo, o isolamento. E aí, o adolescente autista, ele não consegue expressar essa frustração, esse sentimento. Essa é a maior dificuldade, as habilidades sociais, ele não expressa. E aí, eu queria já caminhar aqui para o final, mostrando para vocês um artigo que eu peguei da Sociedade Americana de Psiquiatria, foi publicado aqui, ó, em novembro de 2023. O artigo chama pesquisas recentes, apontamentos de pesquisas recentes para chegar a algumas conclusões, né? Pessoas autistas estão pensando mais ou cometendo suicídio. Então, o artigo, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, comentando quanto, né, que essas pessoas autistas estão muito mais expostas. E aí eu vou ler aqui um trecho para vocês do texto. Ó. Ele diz aqui: pessoas autistas têm mais probabilidade de ter idealização ao suicídio e fazer tentativas, né? Com base nas taxas de uma meta-análise recente, estudos publicados, 20% das crianças e adolescentes autistas relataram que pensaram em suicídio no ano passado, 2022 e 2023, né? 10% relataram tentativas de suicídio, né? Então são taxas, ó, muito maiores do que em crianças típicas, né? Então ele diz aqui, ó, isso sugere que as taxas de tentativa de suicídio são o dobro em crianças e adolescentes autistas em comparação a crianças e adolescentes não autistas. Eu, pessoalmente, tenho duas histórias, uma de uma adolescente de 15 anos, estudante, que cometeu suicídio há 2 anos atrás, na minha cidade, e um ex-aluno de 28 anos, que narrou para mim toda a dificuldade dele da adolescência, e ele disse: professora, eu já tentei suicídio 4 vezes, né? E por causa disso, pelo isolamento, pelo bullying, pelo descaso, né? Por não conseguir se engajar e não conseguir expressar. E aí, o que eu vejo nas escolas? Uma outra preocupação muito grave, gente. Não deixe isso acontecer na tua escola. Criança, adolescente xingando o outro de autista.
Ô, seu autista, ô, tá parecendo autista, virou um xingamento, sabe? O que é isso? Então, é importante levar esse conhecimento. Se na sua escola tem adolescentes e crianças autistas, se tem outros transtornos, tematize isso na sua sala. Faça um fórum, sei lá, um simpósio, algo que possa abordar a diversidade. Explique, faça uma roda de conversa. Explique quem são esses colegas com os quais eles convivem. E o quanto para esses colegas é muito mais difícil lidar com o bullying, com as agressões verbais, físicas e com o isolamento. Então, se esse vídeo adolescência, né, nos faz pensar sobre a condição típica, eu queria trazer aqui fazer pensar também sobre a condição atípica. Olhe para o seu filho, veja se ele não é o que faz bullying, converse com ele em casa. Eu vou contar uma história aqui, evitando o máximo das pistas, né, de onde foi, quem foi, mas um garoto de uns 9, 10 anos, para provocar um menino autista, sentava no lugar dele na sala de aula. Esse menino autista um dia teve uma crise na sala de aula porque chegou e o lugar estava ocupado, né? E já tinha sido conversado e tal. E um dia eu estou passando pela sala, não tinha nenhum professor, era a entrada da aula, e esse menino sentou no lugar da criança autista e o menino autista pedindo, por favor, sai daí, é meu lugar. E ele olhava para o menino e falava, entra em crise agora, quero ver, eu não vou sair daqui. Gente, me subiu o sangue, eu nem era professora dessa turma. Eu dei uma bronca nesse menino e falei, você vai sair desse lugar sim. Aí depois chamei a direção, a todo mundo responsável, né, para conversar com ele, para ter o direcionamento mais adequado. Mas aquilo doeu profundamente em mim, porque eu vi o sofrimento daquele menino que queria sentar no lugar dele, que para ele é importante, a gente sabe como é o cérebro dessa criança autista. Então talvez o seu filho seja esse que está de pirraça sentando no lugar, né? O seu filho está cometendo bullying, a minha filha. E como é que a gente sabe disso? Dialogando, participando, estando junto de verdade com a sua família. E não é, pessoal, eu não gosto dessa palavra que fala assim, as famílias disfuncionais, parece que assim, pais separados são disfuncionais ou não sei o quê. Não, gente, toda família pode ser disfuncional se ela não cuida, né? Se ela não se preocupa, se ela não está ali junto. Então, o que eu acho, né, é que a gente precisa trabalhar essas questões na escola, porque aí vem esse monte de aluno que precisa de apoio, disse os outros alunos não estão preparados para recebê-los, nem sequer sabem do que se trata, né, o que é da deficiência, o transtorno, por que ele tem apoio, por que não tem, né, é importante. E trabalhar a presença e a empatia, gente, porque esse vídeo é alarmante e eu acho que a tendência é piorar. Os nossos adolescentes não têm inteligência emocional, não sabem lidar com o conflito, com a pressão, e aí não é mimimi, né, da pessoa falar, mas antigamente, quero morrer quando eu escuto isso, antigamente as pessoas se xingavam, a gente resolvia ali, não resolvia ali. Tem um monte de gente com problemas na vida adulta por causa daquele comportamento lá no passado. Então, só que está piorando, porque agora vem a questão das redes sociais. E aí, atrás de uma tela, a gente faz qualquer coisa, né? Você cria coragem, você humilha, você cria um grupo para falar do outro, que isso também acontece. E de quem é a responsabilidade? É do Estado. Estado não é só pôr um ônibus para buscar em casa e pôr merenda na escola, é importante, mas precisa de um mediador de conflito, precisa ter psicólogo nas escolas, precisa ter formação continuada para esses professores, atender esses professores que estão no limite do esgotamento físico e mental, lidando com essa relação de violência na escola, né? Preciso muito mais que isso, a sociedade, o Estado, a família, em conjunto trabalhar, porque a consequência de uma atitude violenta como essa que aparece no filme, na série, ela reverbera em todos nós, ela respinga em todos nós,
né? E aí muito pai fala, meu Deus, eu tô assim em choque. Sim, porque nos faz pensar na nossa condição de pai e de mãe, mas também eu acho que a gente precisa pensar na condição de professor, de sociedade, de indivíduo, de cidadão, né? É um conjunto. Se a gente não trabalhar coletivamente, a gente não vai chegar em nenhum lugar, só vai piorar. Então eu deixo aqui na nossa descrição, eu vou deixar 2 vídeos que são orientações sobre denúncia de bullying, né? Denúncia, o que é crime, né? Crime, como que eu acesso, como é que eu criminalizo, como é que eu me defendo. Então tem ali os aparatos legais. Vou deixar uma indicação de um livro da professora da Unicamp que trabalha com essa visão de cultura da paz. Vou deixar o link desse artigo que eu citei aqui e outros que passarem por mim. Geração Ansiosa é um outro livro que eu recomendo, vou deixar aqui também. Pessoal, espero ter contribuído. Desculpem que eu acho que é um vídeo um pouco pesado, eu estou ainda mexida com a série, mas vamos refletir para além da série, vamos refletir sobre essa criança que tem um transtorno, esse adolescente, que para ele essa situação é ainda mais grave. Tá bom? Um beijo, boa semana, bom descanso aí no fim de semana e até o próximo.